Boa noite, pessoal. Desculpa a demora, entrando um pouco atrasada hoje. Eu vou esperar as pessoas aparecerem para a gente começar a nossa live. Olha, agora eu tenho a opção de acenar, é isso? Deixa eu ver. Ai, que legal. Oi, Cida. Oi, Selma, Nina, Isabela, Vanessa. Boa noite, Ana Cristina. Boa noite, Marcelo. Ana Patrícia, Sueli, Denise, boa noite, Sueli, um monte de gente já entrando e eu vou perdendo os nomes. José, a Vanessa já falei, né? Hoje nós vamos, boa noite, Masa, Carol, Selma. Hoje nós vamos falar sobre a depressão. Isabela, Roberta, boa noite para todo mundo. A gente vai falar hoje sobre a depressão, dentro um pouco da doutrina espírita. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer à vontade, tá? Assim, dentro desse tema, para a gente não se perder. E aí no final também sempre vai estar aberto, né, para perguntas. E a depressão é uma coisa que é um pouco complicada, né? É complicado falar sobre a depressão, porque até hoje não se sabe exatamente o que vai desencadear uma depressão numa pessoa, porque existem vários motivos, inclusive os espirituais, né? Então a gente não vai aqui falar sobre tudo, porque 1 hora de live não tem como, mas a gente vai falando os principais tópicos e alguma dúvida, alguma pergunta, podem ficar à vontade, tá? E aí eu vou começar falando dentro da doutrina espírita, né? Das obras onde o André Luiz e o Emmanuel também falam um pouco sobre isso. Eu não vou entrar na área da fisiologia, apesar de que a gente estuda isso em psicologia, mas eu acho que eu faltei essa aula nesse dia, eu tava com dor de cabeça. Então a gente vai pular. Boa noite. E aí, só para diferenciar, né, o que é a depressão e o que não é. Porque às vezes a gente sente uma tristeza, algum acontecimento ocorre e a gente tem uma tristeza profunda, né? E aí a gente tem que diferenciar. Porque, por exemplo, um luto. Claro que a gente vai ter aquele momento de tristeza. E o luto, ele tem a fase dele, ele tem as etapas. Algumas pessoas me procuram porque perderam um ente querido e às vezes até assim recente agora. E o que eu posso fazer para ajudar é fazer prece, mas eu sempre falo para a pessoa: deixa a dor vir e deixa a dor ir, porque são etapas que não tem como pular. Eu não tenho como, nada que eu vá falar aqui agora vai poder te libertar dessa dor. Então tem dores que elas vão vir na nossa vida que a gente tem que passar por elas. A gente morre de medo, né, da dor. Mas você já parou para pensar que você está vivo aqui hoje, que você já sobreviveu a 100% das suas dores que você já teve até hoje? Então, quando a gente está assim num problema, eu costumo pensar assim: eu estou numa aflição, num sofrimento, e às vezes a gente quer evitar aquilo e fica sabotando. Mas aí, se você parar para pensar, qual é o maior medo de sentir a dor? Lembrando que a história de Jesus, né? Jesus foi para o deserto 40 dias, mas vocês lembram também da história de Moisés? Que Moisés prometeu para o povo dele a terra prometida, tirou lá todo mundo ficava lá, né, escravizado, sofria, e Moisés veio e falou: não, vamos, me seguem, que eu vou levar vocês para a terra prometida. E eles ficaram 40 anos no deserto. E esses 40 anos no deserto, chegou uma hora que eles falaram o que para Moisés?
algumas pessoas, né? Não, nós queremos voltar, nós não aguentamos mais. Ou seja, eles preferiam voltar a ser escravizados do que enfrentar o deserto. E essas pessoas que ficaram com Moisés até o final, elas chegaram à terra prometida, né? Então na nossa vida é assim. Às vezes nós passamos pelo deserto e não aguentamos e queremos voltar àquela situação que nos fazia sofrer. Ela nos fazia sofrer tanto, mas aí quando a gente quer sair daquela situação e a gente também sente dor, a gente não tem a paciência para ficar no deserto. A gente quer voltar. Porém, se a gente seguir o deserto, sabendo que aquilo vai passar, ou seja, um dia chegaremos na terra prometida, né, metaforicamente falando, nós vamos conseguir também sair daquele sofrimento e chegar na nossa terra prometida, que é estado de felicidade. Então, essa história do Moisés vem assim para nos lembrar, não, mas para fazer essa metáfora, essa comparação, que é bem isso, né? Nós não queremos... Oi, Fátima. Eu vou deixar salvo assim, tá? 24 horas aí no Insta e depois eu coloco lá no YouTube. Tá? Beijo, vai com Deus. Então, se nós não passamos pelo deserto, a gente não tem como sair da dor. Então, às vezes, a dor ela vai durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, depende da sua forma de ver a situação, depende da sua forma de enfrentar aquilo. Agora, aí voltando à depressão, porque a depressão a gente sabe que podem ser vários motivos, porém existe aquela depressão que é uma causa orgânica mesmo, né? E quando já está uma causa orgânica ou até genética, aí já tem que ir no médico, tem que tomar medicamento e ir enfrentando, às vezes até o deserto também, porém o medicamento ele dá um auxílio. Boa noite, Sol. E aí tem as causas genéticas, biológicas, comportamentais. E assim, o canal do YouTube tem o link na bio, tá? Da nossa página no Instagram. E isso é uma coisa assim que não é uma regra, porque às vezes tem pessoas que têm a família com a mãe, o pai com depressão e a pessoa não tem depressão. E às vezes a família tem depressão e a pessoa também pode nascer com depressão, mas não existe uma regra. E aí, separando a tristeza da depressão, a tristeza são esses desertos que passamos na nossa vida, mas que ele tem momento para começar e momento para terminar se nós tivermos paciência, maturidade para passar por aquilo, passa mais rápido, né? Agora, quando é a depressão, que aí se prolonga, é uma tristeza mais acentuada, né? Digamos assim, a pessoa não tem vontade de fazer nada, e alguns casos que é o mais perigoso, né? Que leva até o suicídio. E aí é a hora de que tem que realmente procurar ajuda. Aliás, antes de entrar na depressão, quando vê que o negócio já está ficando feio, já tem que procurar ajuda. A terapia, porque a terapia você vai fazer com o psicólogo e a medicação quem vai te passar é o psiquiatra. E aí, Cassiano pode deixar assim, quem está com depressão pode me mandar direct, eu vou fazer um dia para oração só para essas pessoas que estão com depressão, de fazer diferente, separar daquela que a gente faz de 15 em 15 dias, tá? Eu vou me organizar, vou ver um dia e vamos colocar assim orações para as pessoas que estão com depressão, tá bom? E aí, falando já nas obras, né, André Luiz fala que ele coloca assim, agora eu não lembro a obra. André Luiz nos fala que tudo que a gente está projetando na nossa mente, o estado da nossa mente, eles são projetados no nosso corpo. A mente, ela transmite esses estados, ou seja, se você tá, ele compara ao sol, quando os sentimentos são bons, né, como se fosse a mente transmitindo raio de luz para o nosso corpo, aquelas coisas bonitas, e isso tudo o nosso corpo vai sentindo. E o Emmanuel também fala que a depressão ela interfere nas nossas células.
E aí o Emmanuel já fala que ela interfere tanto nas nossas células que daí a pessoa pode, que são as doenças psicossomáticas, né? Que vai desencadear aí uma doença física. E aí pode ser até um câncer, coisas assim mais agressivas. E que, as doenças imunológicas, porque fica a humanidade, a imunidade, ela fica baixa, né? Então, a depressão, a pessoa ela tem a imunidade também baixa. Agora, a gente já está falando de depressão, tá? A gente não está mais falando daquela tristeza que é o enfrentamento do deserto que eu falei aqui no começo. E aí, a depressão já, aquele estado que já está assim há tempos, né? Eu recebo bastante mensagens falando, pedindo ajuda. E o que eu costumo falar sempre, que a gente, claro, a gente faz oração, a gente faz prece, mas que a pessoa ela tem que querer também a cura, ela tem que fazer o papel dela, né? E aí o Emmanuel ele também vai falar sobre que a depressão ela tem uma perda da energia vital no nosso organismo, é um processo de desvitalização. E aí ele perde, o indivíduo com depressão, ele vai perder essa energia vital através de dois mecanismos, né? Primeiro, ele perde a sintonia com a fonte divina da energia vital, que é aquele indivíduo que não está se amando, o sentimento de autoestima dele tá baixa, que ele se afasta de si mesmo e da natureza divina, porque nós temos a nossa natureza divina. Vós sois deuses, né? Então esse elo de ligação com a fonte inesgotável do amor divino, da nossa energia vital, ele é comprometido. Porque aí ele fica afastado, ele esquece que ele é um ser divino, um ser imortal. E ele fica, a energia vital dele vai sendo consumida. Até porque quando nós estamos sofrendo, a nossa mente não para, né? Os pensamentos eles ficam no negativo, no que está faltando, no que está acontecendo, que minha vida, o nosso pensamento ele fica. E depressão geralmente é o quê? É no passado, né? O passado, o remorso, o arrependimento, e aí vai desencadeando um monte de coisa. E a nossa mente é o que mais gasta energia do nossa energia vital. Ela é a parte do nosso corpo que mais vai gastar energia. Por isso que, às vezes, sabe quando você fala assim, eu estou cansada emocionalmente. Eu estou cansada psicologicamente, sem forças. Porque realmente você já gastou tanta energia nessa depressão, nesses pensamentos de sofrimento, que chega uma hora que até a sua mente está pedindo, me dá um arrego aí, pelo amor de Deus, né? E aí o indivíduo também ele vai se fechar mais ainda nos seus problemas, nas suas mágoas. Aí o que vai acontecer também? Ele vai criar um campo vibracional negativo, que aí vai também dificultar o acesso da espiritualidade maior para poder ajudar, para poder estar ali atuando em seu benefício. Então tá vendo como é que o negócio vai se fechando em todos os sentidos, né? A gente está pensando, a gente está projetando no nosso corpo como se fosse raios. Se for bom, vão ser raios de sol, né? De arco-íris. Se for ruim, vai ser tipo uma tempestade com raios, relâmpagos. É mais ou menos por aí que o Emmanuel nos diz, né? Eles falam até da questão das células, e o André Luiz fala sobre os bióforos, que não me perguntem porque eu não faço ideia. Eu só vou logo pro geralzão. Opa, tá na mente, vai projetar no corpo. Então tá, entendi. E aí, voltando, né, que a gente falou que tem a perda de energia vital sobre dois fatores. O primeiro que eu falei, que é a perda da sintonia com a nossa fonte divina. Nos separamos de nós mesmos, e separando de nós mesmos, separamos de Deus também um pouco. Não estou falando que a fé, você perdeu a fé. Tem gente que perde a fé, isso é muito comum também. Mas nós nos separamos da fonte divina, daquela energia, porque o nosso campo vibracional também está tão negativo que os nossos benfeitores, né, o anjo da guarda, eles não conseguem ter muito acesso mais sobre nós, podendo nos beneficiar.
E outro motivo também é o gasto energético improdutivo. Quer dizer, em vez do indivíduo usar o seu potencial para potencializar, né, digamos assim, as questões evolutivas, vivendo ali as suas experiências, os desafios que a vida lhe apresenta, ele desperdiça energia nos sentimentos de tristeza, de lamentação, de autocompaixão. E aí o que vai acontecer? Ele vai viver sofrendo e não vai estar evoluindo. Por isso que a gente sempre fala, vamos sair das lamentações. Quanto mais você fala, mais você põe energia nos seus problemas, nessas questões de mágoas, frustrações, sofrimentos. Então, nesse gasto energético improdutivo, você também está ali ficando enfraquecido, cada vez mais sem energia, né, esgotado, acamado. Aí que vem o desânimo, você quer ficar na cama, você não quer sair mais. E aí as causas principais que eu estava vendo, a gente vê até pela própria espiritualidade, o que o umbral está cheio hoje. O umbral está cheio de gente, de pessoas que sentem remorso, sentimento de culpa. E assim é no umbral, e o umbral é porque o umbral é um estado mental, né? Então as pessoas também aqui encarnadas, elas vivem esse umbral mental, que é o remorso, é o sentimento de culpa. Aí a pessoa vai ter dois caminhos, né? Vai acontecer o erro, ela vai ter a consciência do erro, ela vai ter o arrependimento, ela vai ter a tristeza, mas ela vai querer a reparação. Ela vai fazer a reparação. E ela não vai ficar se lamentando. E aí vai seguir para a solução. Ou aquela pessoa que vai ter o erro, vai vir a consciência do que ela fez, e aí em vez de vir o arrependimento e a reparação, vai vir a culpa, o remorso. Aí vai ficar aquela ideia fixa, né? A culpa, errei. E aí vem a depressão. A culpa, ela também faz muito a pessoa se chegar a uma depressão pelo remorso. E o umbral hoje está cheio de gente que vai desencarnar, vai pensar, vai ver a sua vida e vai pensar, poxa, por que eu não aproveitei isso? Por que eu não aproveitei meu tempo? Por que eu fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? E aí o que vai acontecer? Ela vai ficar nessa lamentação, e quanto mais ela vai estar ali colocando energia nesses pensamentos também, mais ela vai ficando em depressão. E o desencarnado, o que acontece? Os espíritos também têm depressão. Esses que estão lá no umbral, eles ficam com a consciência de culpa, com sentimentos negativos. É o mesmo sentimento de uma pessoa com depressão. Sem desânimo para nada. Eu perdi a minha vida, que eu deveria ter feito, agora acabou, é o fim. É o estado mental, né? Deixa eu beber uma água. E aí, gente, eu vou ler no final, tá? Porque senão eu perco o raciocínio aqui. E uma outra condição também que nos leva à depressão, a gente vê até no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. É o espírito que fala, é o François de Geneve. Não sei como é que fala François de Geneve. No capítulo 5, onde vai falar sobre a melancolia. Que, aliás, a melancolia também, o tédio, né? A melancolia, ela é um fator, assim, que causa que a depressão pela rotina ali, o tédio constante, a melancolia constante, ela é um perigo também para chegar a uma depressão. Então, o que o Espírito François ele vai falar no Evangelho segundo o Espiritismo? Que muitas pessoas estão com depressão, isso é o capítulo 5, item 5, quem quiser depois dar uma olhada, é quando o espírito aspira a liberdade e a felicidade da vida espiritual, mas ele se vê preso ao corpo. Então ele fica frustrado, ele fica com tristeza, porque ele sente a falta da liberdade do espírito e uma saudade da vida espiritual. Tô ficando calor. E aí ele transmite
para o corpo a apatia, apatia, né? E essa frustração de estar presa a um corpo, porque o espírito dele sente falta da liberdade. E aí, se sentindo infeliz, isso também pode desencadear aí numa depressão para essa pessoa. Aquela pessoa que vive mais assim, como um espírito, porém não de uma forma positiva, de uma forma de ter saudade. Eu não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei por isso. Esses desdobramentos que às vezes eu faço, né, à noite, que o Espiritismo fala sobre a emancipação da alma. Teve uma noite que eu fui para lugares tão bonitos, né? A gente vai, encontra esses familiares espirituais, a gente volta. E volta não, né? Porque você não quer voltar, você quer ficar lá, você não quer mais voltar. E aí eu lembro que a última vez que isso me aconteceu, eu passei o dia inteiro com um desânimo, uma tristeza, porque eu me sentia exatamente desse jeito. Eu me sentia presa nesse corpo e eu queria voltar para lá. Aí a espiritualidade, ela veio e falou comigo: você, a partir de agora, a gente não vai mais deixar você lembrar, porque não te fez bem. E isso acontece não é para fazer mal à pessoa, é para fazer bem. Só que eu, como fiquei nesse estado de saudosa, né, de desanimada, mas eu queria tanto estar lá, foi a última vez que realmente eu tive um sonho assim de lembrar, né? Porque todos nós vamos também, dependendo da sintonia, né? A gente, em algum momento, a gente vai encontrar com a nossa família espiritual. E aí, quem lembra, geralmente fica nessa saudade. E aí ele vai falar, né, que a causa inicial é esta ânsia frustrada de felicidade, né? Ou seja, dessa liberdade almejada pelo espírito, acrescido às tribulações da vida. Né, Mônica? Queria estar lá. Então, essa frustração que está preso ou preso no corpo, junto com as tribulações da vida, né, com as suas dificuldades de relacionamento interpessoal, intensificada pelas influências negativas de espíritos encarnados e desencarnados, aí pronto, dá aquele boom, e aí a pessoa também pode causar aí uma depressão. E outra coisa também que ele fala é sobre o isolamento, né? As pessoas hoje em dia, elas ficam muito presas dentro de casa. Tudo bem que, eu tô conectada no WhatsApp, eu tô jogando, eu tô fazendo isso, eu tô conversando. Mas nós sabemos que o contato presencial é outra coisa. Você sentir a energia ali do outro, sentir um abraço, sentir um aconchego. Aí já não é mais no Evangelho, tá, gente? Desculpa, eu falei. O Evangelho, o Espírito, ele fala sobre isso, sobre essa questão de algumas pessoas sentirem com o espírito essa frustração de estar presa ao corpo, com saudade do mundo espiritual. E aí, agora já saindo do Evangelho, já continuando falando de outras causas, aí a gente vai ver o isolamento, a insegurança que temos nos dias de hoje, com tanta violência, o medo, a gente vai ficando cada vez mais isolado. E aí, outros motivos também, né, que podem nos levar assim a essa tristeza, a esse desânimo, é hoje em dia essa questão do consumismo, da competitividade, a busca pelo prazer imediato, a necessidade de não perder nada, estar sempre à frente, de ser sempre o melhor, de nunca falhar, de sermos perfeitos em tudo, principalmente na vida profissional. E aí, fazendo isso, nós estamos nos afastando da nossa natureza. Que a nossa natureza é o quê? É o ser espiritual, que nós somos seres imortais, eternos. Então, essas coisas do dia a dia, que a gente estava falando, a busca pelo prazer imediato, é totalmente contra a nossa natureza. As paixões transitórias, ilusórias. Hoje, o que eu tenho recebido mais de mensagem são sofrimentos, né, consequência de um relacionamento conturbado, que aí houve a separação e a pessoa está sofrendo. E justamente por causa disso tudo, né, a gente enxerga a vida aquele momento, a gente não quer ver além.
E outra coisa também que deixa muita gente assim triste é a gente quer viver muito assim, viver um papel para a sociedade que eles nos cobram. A gente vive com uma máscara, digamos assim, que na psicologia chama de persona, né? E aí nessa vivência de deixar-se envolver apenas com as coisas que a sociedade nos quer, a gente não se abre, a gente não expõe nossas emoções. Inclusive eu estava vendo uma pesquisa de psicólogos, né, que fizeram com mulheres brasileiras. Olha que interessante. Existe uma curva da felicidade, que é um U, né? Aí começa aqui a idade U, né? Começa aqui as crianças e o estado que mais a estatística, né, que as mulheres são mais assim tristes com problemas de depressão é aqui dos 40 aos 50 anos, que é a fase crítica. E aí depois vai subindo, que quando chega nos 60, aí é só felicidade. E aí foram perguntar, né, para essas mulheres de 60 anos o que causou a felicidade delas, o que elas acham que mudou na vida delas. E elas falaram a liberdade. Porque a gente chega um momento na nossa vida que a gente deixa de se preocupar com o que os outros vão pensar. A gente deixa de viver o que a sociedade quer. A gente aprende a dizer não. Porque a gente tem às vezes o costume de fazer muitas coisas para agradar os outros, né? Para a gente poder ser aceita na sociedade. Então, a partir dos 60, isso eu estou falando das mulheres, né? Elas começam a sentir isso, que é o ligar aquela palavra que todo mundo gosta de falar, o dane-se, né? E aí elas começam a ter isso dentro de si. Porque quando a gente está ali nos 30, nos 40, principalmente a mulher, ela entra no 40, ela vai pensar, nossa, agora que eu estou sentindo um envelhecimento. E muita gente não sabe envelhecer. Será que vai ficar esquisito se eu usar sainha curta? Será que vão achar esquisito se eu fizer isso ou fizer aquilo? E quando chega nos 60, tem essa plenitude de liberdade. Será que vão achar que a minha roupa é brega? Dane-se. Será que vão achar que eu estou fazendo uma coisa errada? Dane-se. E assim o pensamento da mulher, a maioria, né, quando chega nos 60. Então, a gente também viver dessa forma, ligar eu não vou falar outra palavra, né, que é o foda-se, falar o dane-se, a gente também consegue nos libertar de muitas correntes que nos prendem. E aí a gente deixa de viver o que a gente é para viver o que a sociedade cobra da gente. E aí também a gente, quando quer muito a aceitação da sociedade, aí o que acontece? Tem pessoas que se engordam, começam a envelhecer, elas se isolam cada vez mais. Aí vão se isolando e vão sentindo a solidão. Mas a solidão da forma daquela pessoa que ela está vendo, na perspectiva dela. Porque a solidão não é uma coisa ruim no sentido de você ficar só. Jesus passou 40 dias no deserto sozinho para encontrar o que é que ele veio fazer aqui, para se encontrar, né? E a gente não consegue também do mesmo jeito ficar no deserto sozinhos com nós mesmos. Às vezes tem momentos na vida que é necessário, a gente não consegue. A gente quer sempre estar ali falando, conversando com alguém, aquele barulho, né, e tal. Então, é o deserto da tristeza que às vezes nós não conseguimos passar e o deserto de nos isolarmos no sentido de nos encontrarmos, nos conhecermos, nos amarmos. E aí, o indivíduo, quando ele perde a capacidade de se amar, ele vai perder a capacidade também de amar ao próximo. Amar a outra pessoa. Eu não estou falando de relacionamento amoroso, né? Amar ao próximo, amar a todos os seres. Que a autoestima está tão debilitada que até mesmo em relacionamento amoroso, a pessoa não vai se amar e não vai conseguir amar outra pessoa da forma que é o amor que liberta. Vai ter aquele amor, aquele sentimento de carência, aquela ilusão de que se não for com esse, não vai ser com mais ninguém. Então,
se apega, né, e vive naquele sofrimento, naquela corrente, e não vai conseguir amar também a pessoa com quem está do lado dela, porque ela vai exigir tanto da outra para ela suprir esse vazio que ela tem, que ela vai sufocar a pessoa, né? E aí também, aí em vez da pessoa que tem medo da solidão, de ficar só, vai procurar relacionamento por carência, porque uma pessoa também que vive de relacionamento em relacionamento, a gente até falou na última live, né? Que isso é um sintoma da ansiedade. E aí, em vez dela se curar, se crescer, amadurecer como pessoa, ela vai cada vez mais se esgotar, como é que se diz? Ela vai ficar mais triste, porque vai vir a carência, vai vir o apego, vai vir o sufocar, né, a outra pessoa, aí vai terminar o relacionamento, aí lá vai ela pro buraco de novo, vai se sentir sem autoestima, rejeitada, com orgulho ferido. Então nós não sabemos também ficar, não estou falando que todos, né, mas a maioria, passar por esse deserto de se conhecer, se amar, amadurecer para poder então ter outra pessoa na vida. E aí, deixa eu olhar aqui se eu esqueci de falar alguma coisa. Aí falando, né, sobre a depressão, o que o Chico, eu lembro muito que o Chico Xavier falava, ele aconselhava que quer curar uma depressão, trabalhe em favor ao próximo, trabalhe no bem. É muito difícil você ver uma pessoa que trabalha no bem, que é uma pessoa boa, né? Digamos assim, não é que é uma pessoa boa, mas ela tá ali fazendo a caridade, um amor ao próximo, não, nem só na caridade, às vezes até no próprio trabalho dela profissional. É muito difícil ver uma pessoa que trabalha no bem com depressão. Porque nós entramos, quando a gente está trabalhando no bem, a gente sabe que a gente recebe muito mais do que a gente doa. A gente está doando, mas a gente está recebendo em dobro. Quem trabalha fazendo caridade, até no centro espírita, ou num lugar, ou no hospital, ou numa creche, sabe disso. No dia que vai fazer um trabalho desse e volta muito melhor do que foi. Porque nós entramos em sintonia com a fonte, né, dessa energia divina, essa energia inesgotável. Então nós entramos em sintonia com essa fonte e saímos assim energizadas. Então isso vai curando esses males, essas coisas que às vezes está nos prejudicando. E isso Chico Xavier sempre falava, né? Que a melhor forma de curar uma depressão é ir trabalhar ajudando outras pessoas. No hospital. Quem já foi trabalhar no hospital, ajudar algumas pessoas, sabe o tanto que é edificante, o tanto que você sai de lá melhor, revitalizada. Exatamente isso, porque nós entramos em sintonia com a espiritualidade maior, com a fonte inesgotável que é Deus. Ai, deixa eu beber água. E aí a depressão, então, ela é um sintoma de que não estamos amando como deveríamos. Assim, o caminho, né, então, para sairmos dela é preencher esse vazio com a recuperação da autoestima e do amor em todos os sentidos, esse amor universal, esse amor fraternal, amor por todos os seres, a gratidão, amor agradecendo a Deus por você estar aqui, porque a gente entrou nessa vida para evoluir. Então quando você começa a ter essa consciência, né, de que aqui é uma vida breve, que você está aqui para evoluir e que o importante é amar as pessoas e todos os seres, e aí você vai preenchendo esse vazio. Qual é o maior vazio que eu vejo das pessoas quando eu vou atender? É esse vazio espiritual. Uma pessoa que está com a espiritualidade, né, a espiritualidade que eu digo dela mesma, né, em sintonia com essa energia de Deus, com Jesus no coração. Vocês podem olhar, né? Vocês já perceberam, eu gosto muito de postar coisa de Jesus, porque a pessoa que tem Jesus no coração, ela sabe que a felicidade real não é desse mundo.
Claro que nós não estamos aqui para sofrer. Deus nos colocou, nos criou para sermos felizes. A gente pode ser feliz também. Mas a felicidade verdadeira não é desse mundo. A gente vai conquistar ainda muita coisa que a gente nem imagina em outros mundos também. Mas enquanto estamos aqui, nós podemos ser felizes, né? Na nossa limitação, que estamos presas nesse corpo, que muita coisa a gente não tem a capacidade de entender agora, mas podemos ser felizes, com gratidão por tudo, né? Por simplesmente estar aqui. E aí, outra coisa boa também, a gente pode começar assim, começar a nos conhecer e nos analisar. Uma coisa que eu gosto de fazer quando eu estou num problema é sempre estar me questionando. Por que isso está te causando esse desconforto? Por que você está com medo de chegar à situação X? O que pode acontecer de pior? E aí você vai se autoanalisando, vai conversando com você mesmo. A melhor forma de nos conhecermos é fazendo esse diálogo com nós mesmos. Que aí nós vamos, né, no intuito de nos descobrirmos sem nos julgarmos, principalmente. Sem nos punirmos ou sem nos culparmos. Para não levar aquela que eu falei lá no começo, né? De não entrar no sentimento de culpa, de punição, que eu fiz isso errado, não. Fez errado? Ok, me arrependo e agora eu vou reparar e não fazer de novo, né? Então, essa é a melhor forma da gente poder sair também desse estado negativo que às vezes nós nos encontramos. E depois também nos aceitarmos como somos, com todas as nossas limitações. Não existe uma pessoa perfeita, não existe um ser perfeito do jeito que nós pensamos hoje. E sabendo assim que nós temos essa potencialidade divina, que aos olhos de Deus somos seres perfeitos, né? O nosso espírito, porque nós temos o divino. Nós somos deuses, né? Vós sois deuses. E aí, sabendo dessa potencialidade divina dentro de nós, esperando para desabrochar como sementes de luz, no sentido assim de que desenvolver a fé em si, no Criador, sentimento que transforma e que nos liga diretamente com Deus. E é por isso que eu falo, o maior vazio é esse vazio espiritual que às vezes carregamos. Porque quando estamos em sintonia com essa fonte divina, com Deus, tudo fica mais suave, né? Porque enxergamos que isso tudo aqui é transitório. Claro que temos a família espiritual que levaremos conosco na eternidade, mas apenas com aqueles sentimentos de amor, de fraternidade, de coisas boas, né? Aí uma pessoa que é consciente dessa riqueza interior, ela passa a ter segurança e fé nas suas potencialidades infinitas, porque nós temos potencialidades infinitas. E por que não acreditamos nisso? Porque a nossa crença de vida até hoje é o quê? Que falam, né? Que geralmente falam durante toda a nossa infância, nossa adolescência. Ah, porque isso é difícil demais para você, você não é capaz. Ah, porque você está sonhando demais e tem que fazer as coisas. Vai lá, faz o básico e tá bom demais. Nós somos limitados, né? Nós crescemos com essas crenças limitantes. E aí, quando a gente enxerga que nós somos seres que temos todas essas potencialidades, que nós temos poderes, porque Jesus falava, né? Vós sois deuses, podem fazer o que eu faço e muito mais. Então, se não estamos fazendo, é porque estamos com a visão muito limitada. E aí, quando a gente volta a sintonizar com essa questão da sabedoria divina, de Deus, dessa questão de somos deuses, né? Nós voltamos a gostar de nós mesmos, de acreditar em nós mesmos. E aí a gente vai amar ao próximo e nos amar, né? Primeiro nos amar
e amar ao próximo e com o sentimento de expandir sempre esse sentimento. Querer sempre mais estar em expansão, a expansão da nossa consciência. Eu não tô vendo o que vocês estão falando, gente. Depois eu vejo, tá? Então, uma coisa muito importante é despertar para esses valores espirituais. Porque, é que nem eu falei, quando nós temos essa questão bem definida dentro da gente, a gente encontra essa seriedade, essa tranquilidade, essa harmonia. E aí também uma coisa que envolve muito numa pessoa que está com depressão, às vezes, os casos que eu já atendi, tá, gente? Não estou falando de ninguém daqui. É assim, essa questão da maturidade também, de ver essa questão do que está passando naquele momento. Porque às vezes a pessoa ela quer se lamentar tanto que ela mesma não percebe o tanto que aquilo está fazendo ruim para ela. Porque, por exemplo, a gente está numa sala com 20 pessoas. 18 pessoas são pessoas queridas, que nos amam, nós amamos. E 2 pessoas são 2 pessoas que não gostamos, que já nos magoaram alguma coisa. Em quem que a gente vai prestar atenção? A tarde toda, se for para ficar a tarde toda. Naquelas 2 pessoas. Vamos esquecer da 18 e vamos ficar pensando nas 2, que não nos faz bem. Então, às vezes, a gente está também com aquele óculos, né? De ver o mundo, a visão de ver o mundo, a forma como vemos o mundo, dando atenção só para as coisas negativas. Esquecemos de dar atenção às coisas positivas. Então, a terapia, nesse caso, para uma pessoa que está com depressão, primeiro que eu sempre falo, que está com o foco no negativo, no sofrimento, é começar a ter a gratidão, que a gente até já fez o exercício da gratidão, né, dos 21 dias, e isso ajuda muito. Você vai ali chegar à noite, você começa a notar, hoje eu sou grata por isso, hoje eu sou grata porque fulano sorriu para mim, minha mãe fez uma comidinha tão gostosa, e aí a gente vai percebendo tanto de coisinha boa, detalhes que acontecem de boa na nossa vida e que a gente não presta atenção. Por isso que esse exercício da gratidão ajuda muito. E outra coisa também que a terapia, né, digamos assim, para depressão, ela está baseia assim, no amar e no servir. Quando amamos, nos servirmos em trabalhos úteis, no serviço do bem, a gente muda também, as coisas começam a mudar na nossa mente. Seja no trabalho profissional, ou trabalho de lazer, de ajuda ao próximo, tudo que você está ali para exercitar o amor e deixar de se envolver com as lamentações, já ajuda e muito. Eu vou ler daqui a pouco. E aquela questão, né? Quem trabalha com o bem não vai ter nem tempo, às vezes, para entrar numa depressão. Então, a gente, para doar esse amor também, a gente não basta apenas fazer obra de caridade. Eu vou lá fazer isso porque isso vai me fazer bem. Não é apenas fazer a obra de caridade, você tem que fazer com afeto e carinho. Você não tem que ir por obrigação, você tem que ir porque você quer e você quer estar lá. Então, isso é muito importante também. Não é a questão, eu vou doar um agasalho, eu vou juntar aqui umas roupas que eu não quero mais e doar, vou dar uns biscoitos ali, uma cesta básica. Não é isso. É o afeto, é a generosidade, é o amor que você está emanando para a pessoa na hora da caridade. A pessoa, ela sente isso. E aí você vai se transformando junto com essa pessoa. É uma coisa incrível quando eu estou ali no centro espírita, no atendimento fraterno, ou na sala mediúnica, ou na sala do ERG, dando aula, né, da doutrina espírita. Você sente a energia das pessoas vindo para você com amor. Eu sinto de cada um, e é legal, porque elas vão embora, elas querem me dar um abraço, elas querem falar comigo. É nesse momento que aí eu dou um abraço e a gente está trocando ali energia, eu saio de lá que nem o Bambi, vem pulando. É muito bom.
É muito bom. E geralmente, então, e essas pessoas que estão com tristezas ou depressões, hoje a maioria das pessoas estão com o quê? Elas estão com fome, mas é fome de amor. Elas estão com fome de um ombro amigo, de uma pessoa que escute, de uma pessoa que o calor humano, né? Esse abraço no final do atendimento fraterno também, que eu percebo a pessoa, ela parece que ela dá uma aliviada assim na hora. A pessoa, às vezes, até aquele momento de dar tchau, ela tá se segurando, assim, às vezes sem graça, com vergonha, alguma coisa. Na hora que eu dou um abraço, chega, ela tira, né, as defesas e se joga, né, digamos assim. Então, às vezes, um simples sorriso, assim, um bom dia, um olhar afetuoso, nós estamos doando energia também. E nisso nós estamos transmitindo vida, né, amor. E isso já é um trabalho de amor ao próximo. Então é isso, gente. Na vida, então, o que importa é o amor, é o querer bem das pessoas, é viver suas emoções. Não deixar se afetar por coisas pequenas, porque muitas vezes nos deixamos abater por problemas que, se olharmos com os olhos de espíritos eternos que somos, em passagem pela terra, nós não valorizaríamos, nós não daríamos tanta atenção como nós damos hoje, né? Porque quando a gente passa da importância a detalhes pequenos, as coisas que levamos tudo para o lado pessoal, aí é que nós não estamos enxergando os problemas como os espíritos eternos que nós somos. E aí o que é bom também fazer para quem está com depressão, que todo mundo fala, uma coisa tão simples, mas que ajuda tanto. Atividade física regular. Nossa, isso a gente sabe que mexe com nossos hormônios. Você sai da academia, da caminhada, melhor realmente, porque mexe com o nosso físico, né? E também aquela coisa que a mente parada, aquele tempo ocioso, a gente começa a criar pensamentos negativos. É que nem aqueles lixos, né, amontoados dentro de casa. Então, se não tem um trabalho, ou geralmente às vezes tá depressão até por causa disso, esses momentos que não tem nada para se fazer, pega um livro edificante, vai fazer uma caminhada, queira se curar, queira sair dessa depressão, porque ninguém vai fazer isso por você a não ser você mesmo. Às vezes também uma conversa com um amigo, e aí também procurar um terapeuta ou uma pessoa, orientador. Tem pessoas que têm orientador espiritual, né? Isso também ajuda. E fazer preces, né? A oração também é um recurso indispensável no processo de recuperação, para entrar em sintonia com a espiritualidade maior, para assim que eles nos inspirem e nos revigorem as nossas energias. Então é um trabalho que a gente vai fazer em todos os lados. Nunca esquecer do físico, que a gente pode fazer atividade física, não esquecer dos relacionamentos interpessoais, estar sempre com os amigos, né? Procurar as pessoas, assim, essa troca de calor humano, e a questão espiritual. Não, nós não nascemos aqui para sofrer. A vontade de Deus é a nossa alegria, a nossa felicidade. E se estamos sofrendo, não é uma coisa que deveria acontecer, não, é por nossa causa. Nós somos 100% responsáveis por aquilo que acontece na nossa vida. Então é que nem uma moça um dia falou: mas meu relacionamento passado me trouxe tanto sofrimento, eu fui abandonada, fui usada, e eu tive que falar para ela assim com amor e carinho, né? Não reclame, não lamente, porque se você passou por isso, você permitiu, você se deixou ser usado, então, da forma que ela estava falando. Então, lembrar sempre, a paz começa dentro de mim, e ninguém tem poder sobre mim. Uma pessoa só vai ter poder sobre mim se eu permitir. A pessoa só vai me fazer sofrer se eu permitir. No sentido de que quando eu ponho a responsabilidade nela da minha felicidade, eu estou permitindo ela me fazer sofrer.
No momento que eu tiro a minha responsabilidade de estar bem com a vida e boto em outra pessoa, eu estou dando poder a outra pessoa a me falar quando eu vou estar bem ou não. Então, nisso, a gente também tem que amadurecer e saber que não, somos 100% responsáveis pelo que acontece com a gente nesse sentido de relações interpessoais, em qualquer relacionamento. E aí, gente, se vocês quiserem agora fazer pergunta, porque eu já falei demais e daqui a pouco vai dar 1 hora. Não falei tudo, né? Porque depressão é um assunto para dias, né? E lembrar também que os problemas só são colocados na nossa vida, eles só surgem quando já temos condições de solucioná-los. Lembra que Jesus dizia: o Pai não coloca fardos pesados em ombros fracos. E aí agora, se vocês quiserem falar alguma coisa, espero poder ter ajudado de alguma forma, né? Mas lembrando que esse vazio, a melhor forma de preencher esse vazio é com Jesus no coração, né? Com um lado espiritual, tendo consciência de que somos filhos de Deus, somos seres que está aqui para ser feliz, que somos espíritos eternos. Exatamente, Deus só dá a cruz para quem consegue carregar, né? E aí, quando nós passamos por esses problemas, nós ficamos muito mais fortes, né? Ao sabermos que temos todas as condições interiores para enfrentar as dificuldades que nos apresentam. A gente sempre sai mais forte de um problema, sempre mais com a maturidade, né? Com o equilíbrio, com a seriedade. E tendo consciência que, acima de tudo, tem um Deus maior a zelar por nós, né? E que nunca nos abandona. Lembra que eu sempre falo do nosso mantra. Na hora do desespero, lembrar: Deus me ama e cuida de mim. Deus me ama e cuida de mim. Outro mantra que eu gosto de fazer muito é lembrar todos os dias, né? Pode ser eu acordar, na hora que lembrar, eu falo assim: todos os dias, em todos os aspectos, estou cada vez melhor. Estou cada vez melhor. Mas posse. Tem pessoas que se acostumam a estar no estado depressivo. Conheço algumas pessoas que se aproveitam dessa situação para que os próximos tenham dó delas. Exatamente. Tem pessoas que se acostumam com isso. A vitimização, né? Elas gostam de ser ajudadas, elas querem a carência, né? Querem atenção. Então elas se apegam a esse estado depressivo até para poder chamar atenção. Lilian, como faço para livrar de pessoas que tanto está incomodando o meu lar? Incomodando o seu lar? Lilian, se for pessoas que não são da sua família porque se é da família, às vezes tem pessoas que a gente não tem jeito, né? A gente tem que conviver. E aí é lembrar sempre que a paz começa dentro de você. E aí você começar a ver a pessoa com outros olhos, olhos de amor, ter empatia, porque existem... eu não sei se você já leu, tem um livro chamado Limite Zero, que eu acho ótimo que ele fala sobre isso. Que a pessoa que ela está te irritando, você tem que parar e pensar o que eu quero agredir em mim, o que está irritando em mim que essa pessoa está aqui também querendo me irritar. Que ele fala que um problema com uma pessoa que nós não gostamos, geralmente nós estamos também nos enxergando nela, né? O nosso defeito a gente enxerga na pessoa que a gente não gosta. Não estou falando que é seu caso, mas que é uma forma da gente também analisar e ver o que está acontecendo, é importante. E faça preces, peça para Deus te ajudar, a te dar paciência,
e que que se estava no seu planejamento reencarnatório de você conviver com essa pessoa, que você possa então ter consciência logo desse relacionamento e de como você vai poder resgatar esse débito da melhor forma possível. E a melhor forma possível que nós sabemos para resgatar um débito é sempre com amor, querendo ou não, pode ser quem for que nos passe uma sensação horrível, é com amor. Eu não estou falando para você que você tem que amar a pessoa, mas a partir do momento também que você não sente raiva, não sente ódio, apenas por você querer o bem, que eu quero o bem dela bem longe de mim, mas eu quero o bem, já está ajudando. Renata, boa noite. Como podemos ajudar alguém com depressão? Renata, a primeira coisa é escutar. Até na própria psicologia, né, a gente fala, o psicólogo, ele vai ajudar primeiro escutando. A pessoa, às vezes ela precisa botar aquele sentimento para fora. Ela precisa ter alguém do lado dela que vai fazer. Isso eu uso muito, né, no atendimento fraterno, que a pessoa perceber que eu estou ali para ouvi-la e para entendê-la. Então, mais ou menos o que eu faço? Eu não estou te olhando de fora. Nesse momento, eu estou pegando na sua mão e passando junto com você por esse problema. Eu estou entrando no seu mundo, estou junto com você vendo o seu problema. Mais ou menos por aí, você vai demonstrar a sua empatia, né? Entender o que a pessoa está sofrendo, se colocando no lugar dela. Então, em vez de estar aqui observando e querendo aconselhar, eu vou entrar, deixar de ser apenas uma observadora e vou entrar no mundo dela junto com ela. É como se pegasse na mão e vamos junto. Para ela vai sentir segurança e só dela poder ali estar falando e se você estiver pensando em amor, sentindo amor pela pessoa, você já vai estar doando energia de amor. Então, enquanto ela está falando, você ainda está trocando essa energia com ela. Aí você vai ver que ela vai ficando assim cada vez melhor. Que bom, Gê, seu netinho tá bom. Ô, Selma, que bom que ajuda. Lilian diz ser amigo, mas a inveja é tanta. Faço preces e mais preces, mas tem horas que eu não tenho força. Agora, Lilian, se é uma questão de amizade, nisso eu sou bem simples. A gente não amar ao próximo, né? O que é amar ao próximo? Eu vou ter que amar todo mundo como eu amo minha mãe? Não. Você tem que desejar o bem a todo mundo e fazer o que você pode fazer ao próximo com amor e carinho que estiver ao seu alcance. Agora, se você tem uma amizade que você tenta ajudar e a pessoa continua no lado negativo, te trazendo energia ruim, você já tentou de tudo, aí você tem que evitar. Evitar as pessoas, é que nem a história que eu falei das mulheres de 60 anos, aprender a dizer não, aprender a se livrar do que te faz mal, das pessoas que te fazem mal, tá? Então, tem que aprender a dizer o não e a evitar esse tipo de pessoas, desejando sempre o bem, né? Luzia, Luzia, isso aí eu imagino, traições de marido, relacionamento, é complicado mesmo. Mas aquilo que eu te falei lá, não sei se você estava aqui do começo da live, e gente, tem 1 minuto restante. Você passe pelo deserto de Moisés, deixa a dor vir, sinta essa dor da traição, mas para poder se curar logo. Não é você se apegar, não é viver no mundo das aflições, não é isso. É poder deixar a dor vir para ela ir, passar pelo deserto para depois ir para a terra prometida. Gente, eu vou terminar aqui, 30 segundos, obrigado, vai ficar salvo, tá? Na próxima eu abro para mais perguntas e qualquer coisa pode mandar mensagem também e a gente vai conversando, tá? Obrigada a todo mundo que esteve aqui presente, dormem com Deus, um beijo e um abraço bem apertado.